E aí, minha galera nerd, estamos aí para mais um episódio de Nerd Pós-30. Hoje, como vocês podem ver, vamos falar de Shang-Chi e as suas origens, Shang-Chi e toda a cultura das artes marciais, né, na mídia. Não vamos falar só série, televisão e cinema, né, nos quadrinhos e tudo que influenciou esse movimento artes marciais. Segue, Melo. Bom, como o nosso episódio hoje é de Shang-Chi, nós temos que falar com a nossa Wikipedia, nossa enciclopédia, a Barça local, mais antigo do que os manos escritos antediluvianos. Ele. Vai lá, José. Vocês estão se esforçando, né? Cada vez mais velho. Shang-Chi, a resposta da Marvel ao movimento Kung Fu, a pai dos artes marciais dentro da Marvel. É um personagem muito legal que quase ninguém conhece. É verdade. Cara, que eu acho engraçado que ele dentro da Marvel não é tão conhecido, mas tem um outro que é parecido com ele na DC, que é um pouco mais conhecido pra galera que conhece, né? Que é o Johnny Dragon. Porra, pouco mais conhecido pra galera que eu não ouvi falar nesse. Nunca ouvi falar desse. Vamos fazer enquete. Quem já ouviu falar de Johnny Dragon? Não. Ó, aqui sério, na bancada. O cara que treinou o Bruce Lee, o cara que treinou o Batman, o cara que treinou o Asa Noturna, o cara que. Caçador, é uma porrada de gente. Meu. Então, cara, sua teoria tá certa. Marciais. Quem conhece ele. Porque, ó, eu vou fazer esse nosso episódio do Shang-Chi. Talvez eu represente vários dos nossos ouvintes aí, espectadores, porque eu não conheço absolutamente nada do personagem. Vou fazer todas as perguntas, talvez mais bestas possíveis. Não existe. Estamos aqui para isso, pô. Estamos aqui para isso. Exato, cara. Eu acho que realmente não existe perguntas idiotas. Idiota é quem faz a pergunta. Ela não é idiota sozinha nunca, não. Mas vamos lá. Mas vamos lá, vai lá, José. Você aí, nossa enciclopédia, como é que começou isso? Shang-Chi foi criado quando, Doda, você tá bom nisso aí, 70, 60, né? Década de 70, cara. Foi década de 70, um pouco depois da aparição do Bruce, né? Bruce Lee. Ele foi criado, na verdade, porque a Marvel, que viu o sucesso dos filmes do Bruce Lee, quis se aproximar daquilo, né? A Marvel sempre muito malandrinha, sempre criando personagens, Deus sabe da onde. E foi criada para aproveitar muitos filmes de artes marciais, mas principalmente para aproveitar uma gama que a Marvel não tinha naquele momento, que eram histórias mais voltadas para o suspense, para a investigação. O Shang-Chi tem esse negócio o nome dele original é Mestre do Kung Fu. Mais puxação de saco da Marvel do que, né, com o Bruce Lee, impossível, né? Não, todo o desenho dele, quando ele foi idealizado, né, na pesquisa que eu fiz, o cara falou assim, bem, já que vai fazer o Mestre do Kung Fu, deixa eu pegar uma referência aqui, Bruce Lee, né, e vamos desenhar ele com as feições, o estilo, né, o formato do corpo. É basicamente Bruce Lee. Mudaram um pouco o cabelo, né, no início. Na verdade, o cabelo é aquela roupa dele, né, mais tradicional chinesa, né? Quer dizer, tradicional da imaginação do pessoal, porque tá assim. Na verdade, para não poder falar que era uma cópia do Bruce Lee. Que o Bruce Lee não andava assim. Então, peraí, a gente precisa de alguma coisa. E ele é associado a um personagem icônico de livros de suspense, que é o Fu Manchu, que no original era o pai dele. E o Fu Manchu é um personagem muito odiado, né, pela comunidade chinesa. Porque ele tem todas aquelas características, tanto é que a Marvel foi apagando ele com o tempo. E o próprio criador do personagem, o nomezinho impedido, Jim Starlin, ele não queria colocar o Fu Manchu na história, ele só colocou porque na época o Stan Lee tinha comprado os direitos da família, né, do escritor, e ele mesmo nunca tinha lido. Então o personagem não tinha nada a ver com o Fu Manchu dos livros, era completamente perdido, só era um grande vilão, um grande rei do crime oriental. Ô, José, já aproveita que você falou do Fu Manchu, também, quem é esse personagem? Aproveita que você já está fazendo essa introdução histórica. Quem é o personagem Fu Manchu dos livros? O Fu Manchu foi criado por uma série de livros de suspense. E ele apareceu em tudo que você possa imaginar, irmão. Filme, quadrinho,
radionovela, aquela época da radionovela mesmo, ele apareceu, e é muito interessante que os livros traziam o nome dele, e ele era o grande vilão da história. E o que eu acho engraçado, José, só te interrompendo, é que essa cara do Fu Manchu, não só o personagem, porque às vezes o nego não queria pagar para ter o personagem, mas foi usado em vários filmes. Né? Esse estereótipo... o estereótipo do vilão chinês, do grande vilão. O próprio filme do Bruce Lee deve ter um Fu Manchu da vida ali. O Fu Manchu, ele é um rei do crime chinês? Sim. E muitas vezes ele é tratado... do submundo. Mas ele é tratado sempre com um cara com conhecimento muito avançado de química, de tecnologia. Ele está sempre ao passo à frente dos heróis. Os heróis conseguem impedir os crimes dele, mas ele está sempre fugindo. Entendi. E aquele personagem caricato. Uma das coisas engraçadas, né, e que criou essa antipatia com ele, é porque, entre outras coisas, nenhum ator chinês fez ele. Era aquela época do cinema que o nego botava um bigodinho, botava 30 quilos de maquiagem aqui no cara, o ele ficar puxadinho. E Entendi. O Fu Manchu é aquela caracterização do que tudo de ruim do estereótipo do chinês. Entendi. Sim. O pessoal fazia, não é blackface, um Chinese face no Fu Manchu. Né? Um Fu Manchu. E ele é resgatado também como vilão em outras mídias. Mas é engraçado que a Marvel gastou dinheiro para poder comprar e não teve nenhum sucesso com ele. Tanto é que ele ficou extremamente apagado. Depois a história como várias vezes acontece nos quadrinhos, gente. Isso aí você tem que se acostumar. O nego mexe mesmo na história do personagem, refaz a história, senão o público não vai ter novidade. Ele aparece como um imortal que utilizou o nome do Fu Manchu para poder usar, como ele usou o nome de Saint-Germain, outras figuras históricas, para poder manipular o mundo de acordo com as ideias dele. Mas o interessante que eu reparei no trailer é que um detalhe eu achei que mantiveram dessa ideia do pai do original, que é que o cara tem um império secreto. Não é só um rei do crime, ele tem um império, ele tem pessoas que seguem ele porque acreditam nele e na proposta que ele tem. Tá, mas espera aí, só pra gente não queimar a largada, pra gente falar mais sobre o personagem, a gente vai chegar no trailer, que é o hype que tá trazendo aí o Shang-Chi. Hype agora pra vocês, porque eu e Dora tá assim, desde que a gente viu que vai sair. Pô, tá doido, deixa eu falar assim, vamos fazer o filme, eu já tô louco, já tem bastante tempo. Pô, vocês estão doidos, cara. Quando falou que ia fazer, eu já pirei já. Então, nos quadrinhos, ele tem essa origem e tem realmente essa ligação com o Fu Manchu sendo apresentado já desde o início como o pai dele. Como pai dele. A ideia é que o Shang-Chi, no processo dele, ele no primeiro, acho que se não fosse o primeiro assassinato que o pai dele mandou ele fazer, ele questiona o pai e vai trabalhar com o M6. Na verdade, o cara já que fala com ele, né? É um arqui-inimigo. Na hora que ele vai matar o cara... Ele encontra um arqui-inimigo do pai que explica que, na verdade, o pai não é aquela pessoa boa que e o cara leva ele imaginava. Que é o serviço secreto da Inglaterra. Uhum. Ele tem um quê de James Bond. Várias histórias do Shang-Chi são, na verdade, voltadas para essa parte de espionagem. Entendi. Engraçado, né? Um personagem bem caricato, né? E sabe o que é engraçado? Alguns filmes do Bruce Lee tem essa parada dele se infiltrar dentro da arte, né? Dentro do Operação grande torneio para saber o que está acontecendo. Exatamente. Aí ou então ele vai investigar o que está acontecendo, ele vai na torre, não sei o quê. Acho que o último filme que ele ia participar, mas ele morreu no início também, era isso, ele ia investigar uma operação secreta e tal, tanto que ele invade, não sei o quê. Esse último filme que ele escreveu e ele não pôde participar era um James Bond das artes marciais, que era maneiríssimo. Até porque o próprio Bruce Lee tira muito esse negócio de querer se tornar o grande herói americano, né? Não ser reconhecido como herói americano, né? Não só como artista marcial. Ele queria ser um artista. A verdade é que ele queria ser um artista. E ele tinha essa parada de querer ser americano. Ele era americano e nasceu nos Estados Unidos. Exatamente. Então ele tinha o direito. Ele não gostava desse negócio de estereótipo, de negro. Ele sofreu muito preconceito. Tanto que ele perdeu a série, né? Que ele desenvolveu. Perdeu pro... roubado. Deram pro maluco, não tinha nada a ver.
Exatamente, eu tava vendo aqui o John Wayne fez um chinês. São coisas assim que... O preconceito nos Estados Unidos é um bagulho que vai além, né, do preconceito só racial com negro. Não, mas foi até se a gente pegar muito pro passado, né? Você não tem esse fenômeno da globalização, é relativamente recente, né? Seria difícil também se arrumar muito chinês que estivesse adaptado. Não tô defendendo muito, não. Mas assim, eram outros mais tempos. Mais ou menos, porque assim, você pega e você tinha atores. Eu falei quando comentou no Mestre Miyagi que ele era conhecido por fazer piada. Né? Grupos asiáticos, as pessoas isso é verdade. Certo pé atrás, porque isso. Mas, cara, Máquina do Tempo não tem. Ele resolveu, o Bruce Lee resolveu embarcar nisso e gerou vários filhos. O Shang-Chi, que é o ponto principal, mas a gente vai lembrar de vários personagens que Jackie são Chan, o Jet Li. Fora que a imagem dele está associada a toda a cultura nerd, vamos ser sérios. Você tem jogo de videogame que, se é de luta, vai ter uma carinha parecida com a dele. Você tem um Tekken da vida, ele tá lá. O Tekken tá lá, ele tem também no Street Fighter com Chong Yun, se não me engano. Enfim, ele tá no Street Fighter também, que é o jogo mais clássico. Olha só. Eu não tenho nenhuma revistinha do Shang-Chi aqui, mas pra mostrar como é que tá presente na cultura nerd. O Artes Marciais do Gump, você tem a ficha do Bruce Lee. Que cara, é um cara que no jeito de filmar, no jeito de fazer o filme, ele já mudou. Porque antes as cenas de luta eram horríveis. E ele não falou, você tem que bater, você bate. Mesmo que seja com um efeito de câmera ou outro, ele mostrava a pancada, ele sofria a pancada. Ele, muitas cenas de luta, ele não fazia com dublê, ele que fazia. Entendeu? Então, cenas de dublê era só porque eram impostas a ele para fazer, que era de algum pulo que ele não podia, alguma coisa assim. Falando exatamente de filme agora, que você puxou aí a gravação, nesse filme do Shang-Chi, né, a preocupação que eu como espectador do filme, né, tenho, porque é o seguinte, a gente tem na Marvel várias sequências de filmes legais, pancadaria, porrada, tudo bem. Mas agora a gente imagina um filme, quando você vai imaginar, filme de pancadaria de artes marciais. Então você imagina, são 30 pessoas contra 2 caras. Então isso, invariavelmente, eu sei, claro, o diretor ele é asiático, ele tem um conhecimento de como fazer essa tomada, mas invariavelmente eu queria perguntar para vocês, na minha cabeça, eu já penso logo em cenas de Jack Chan e, poxa, é mesmo. O grande problema, né? Eu sou grande fã do Shang-Chi mesmo, o Doda é o grande fã, conhecedor da gente do Bruce Lee, e o Ovo adora o filme de porrada. Jack Chan. Jack Chan. Isso. É a brincadeira que a gente sempre fez, né, com o Jack Chan. o Jack Chan também aumentou isso aí, né? Muito filme e o desenho, né, cara? Vai, moleque, jogo de videogame do Bruce Lee, você lembra daquele Nintendo do Dragon? Aquilo era muito bom, do Super Nintendo. Sim. Que era baseado no filme. No filme, o Dragão, sim. O Dragão, pô, muito bom aquilo ali. Era divertidaço. Então, eu como espectador, eu fico com essa preocupação de como é que vai fazer um filme com, claro, a gente imagina, uma sequência de pancadaria que não seja corte, né, John Wick, né, que não seja aquele corte absurdo um em cima do outro. Você tem que tomar um remédio até de vertigem para assistir o filme. Exatamente, para você não ficar doido. E que não fique parecendo um filme de pancadaria do Jack Chan, que ele vai pegando 5 caras, 10 caras, vai batendo, dando um soco em cada um caindo. Viu a Marvel, no geral, fazer muita coisa boa, só que eu, como espectador, vou te dizer, eu tenho esse medo dessa divisão. Essa mistura do super-herói, né? Que é isso que a gente vai ver no filme da Marvel. Vai fazer um filme de super-herói. Com a arte marcial tem que ser muito bem casada. Se não for muito bem casada, você vai ficar com a sensação que você ou foi enganado, foi ver um filme de super-herói e viu um filme de arte marcial, mesmo quem gosta de filme de arte marcial, pagou para ver um filme de super-herói. Ou você vai ficar com aquela sensação de que, é um filme de super-herói, mas não tocou na parte da arte marcial. E o próprio personagem é um
um desafio nesse sentido, né? O Shang-Chi a gente chama ele de mestre do Kung Fu porque foi como a gente conheceu ele. Mas hoje é dado que ele é mestre em todas as artes marciais. Tudo. Ele é basicamente, se você for sair na mão com ele, você vai perder. É só isso. Mas o que o Shang-Chi, José, Doda, que são mais consumidores aí do HQ, o que a gente pôde ver na evolução do personagem na história em quadrinhos, de poderes também? Que ele começa como um grande artista marcial. Tiveram mudanças também de acrescentarem novos poderes, sejam de origem mágica. Ele é um dos personagens que a gente vai olhar, ele tá mais pro lado ali de um doutor estranho também, com origens mágicas, ou com a visão mais de mutante clássico, a mutação que vai dar habilidades a ele? A desculpa dele é 100% original dele, né? Que vem do controle do Ki. Entendi. Naquela história de controle do Ki, do Chi que vai para um lado do misticismo, lembra o Punho de Ferro, né, do seriado da Netflix, não dá para não ligar os dois. Vai lembrar pouco Deus quiser, o Doutor Estranho. E se Deus quiser, na verdade eu acho que ele tá ali, né? O Punho de Ferro é o meio do caminho entre o Shang-Chi e o Doutor Estranho. O Punho de Ferro tá ali no meio. E seria ótimo para linkar eles. Eu adoraria ver o Punho de Ferro e ele. Né? Rola até aquela rixazinha, quem é melhor, quem não sei o que, quem não sei o que lá. Tem uns caosinhos, né? Com ele. Na verdade, entre os dois nunca rolou. Era aquele negócio dos amigos. Eles já trabalharam juntos, já várias vezes. O problema se chama Luke Cage. Esse ciumentozinho. Mas então, o que o Shang-Chi, você vai esse ver poder de controle de Ki, conseguiu emular? Isso é muito aberto, né? Ele tem a resistência ao clima, pode ficar sem camisa na nevasca, aquele negócio que a gente vai ser com a sinusite aqui, todo mundo velho, os ossos doendo, o garotão fica lá maneiro, aguenta temperaturas. Nesses arcos, assim, eu acho que a Marvel tinha um costume seguinte, ele dava um gás no personagem e botava na geladeira. Dava um gás no personagem e botava na geladeira. Eu me lembro que o primeiro reencontro com o Shang-Chi foi dele contra os X-Men. E que ele só usando o ambiente e os poderes dos próprios X-Men, ele deu não foi couro porque ele não bateu, ele só foi tirando da frente. Veio um míssil e tal. O único que deu trabalho pra ele foi o Wolverine. Que é o único meio treinado em artes marciais dele. E resistência psíquica, porque ele controla o Chi. Como eu falei, esse negócio do controle do Chi é meio roubado, porque fica. O roteirista coloca ali. O que quiser, meu irmão. Itens que tipo, uma pessoa normal não poderia usar. Tem uma fase que o Tony Stark vai criando umas coisinhas pra ele, que aí ele vai tirando só com ele da cartola maravilhoso. Ou com aquele. Imagina um cara com a arte marcial que ele é capaz de fazer estrago e ter, graças ao Tony Stark, manoplas de energia que tornam a mão dele praticamente invulnerável. Entendi. Cara, os únicos dois poderes que eu lembro de terem sido imputados a ele foi aquele negócio que ele absorveu uma onda de energia lá, não sei o quê, e acabou podendo se multiplicar, mas acho que foi um negócio bem eventual. Eu não vi. Que assim, eu só vi porque eu fui buscar alguma coisa a mais sobre ele. E o bagulho da pílula PIN que deram pra ele ficar grandão e lutar contra o dragão. Um dragão, cara. Olha que isso aí eu vi no Chapolin, só que é o contrário. Cara, não. É Madripoor, sabe aquele lugar onde foi o Falcão e o Soldado Invernal? Aquele maneiríssimo pra passar férias com a família. Ele fica em cima da cabeça de um dragão, literalmente. E aí um belo dia o dragão levanta. E o pessoal tem que sentar o couro no cara com precisão para não matar a galera que tá em cima enquanto estão fazendo o resgate. Então decide que é a melhor pessoa para fazer isso. É o Shang-Chi. É o Shang-Chi. Dá uma partícula PIM pro sujeito e pula lá na frente do dragão, garotão. Eu acho engraçado só o nome do dragão, cara, que sempre me foge, cara. A Marvel dá cada nome maravilhoso. Fing Fan Fum. Fing Fan Fum. Pô, é um, dois. Que, brincadeiras ou não, esses dragões estão linkados a outro personagem que faz parte desse filme muito importante, que é o nosso amigo Mandarim, nosso amiguinho cheio de anel. É o cara dos anéis. Nos quadrinhos, dos anéis, literalmente. Nos quadrinhos, a origem dos anéis dele é uma civilização alienígena, com uma tecnologia muito parecida com a magia,
né? Parafraseando a Arthur Sinclair, toda tecnologia superior pode ser confundida com magia. E eles são na forma de dragão. Eles sem aparecem dragão, e quando eles ficam na Terra, eles vão ficando cada vez mais draconianos. Crescendo cada vez mais. Eles são a origem desses anéis. E eu acho que aí vai ter um link com o filme, por quê? Você vai ver ali um mandarim, que é o pai dele, e a gente tá chamando de mandarim porque foi o peixe que venderam pra gente, tá? Depois não reclame com a gente se não for, galera. Já dá pra ver que vai ter um mandarim mais antigo na história, e os anéis viraram uns pulseirão, né? Será que esses pulseirões não seja uma outra coisa? Que estão usando pra gente pra enganar. Eu acho que aqueles anéis... eu acho que aquilo ali... Eu acho que aquilo ali é tipo um item mágico, que auxilia ele pra bater. Exatamente 10. Não, magia, já vou te falar, cara. Não pode ter magia, não. Não é magia. Não, porque não são 10, são 3. 3 em cada braço. Tem um momento que você tem uma cena que aparece o mandarim sentado, se você olhar o lado direito dele, tem um monte de braceletes todos juntos, né? Assim, um monte de braceletes no braço. Não aquela outra cena que ele tá mexendo o braço contra um monte de camisa vermelha que vai morrer, né? Que aí os anéis começam a liberar uma energia roxa. Não é essa cena. Podem ser tipo patente, né? Entre eles. Quem tem 10 é que manda, Vim. Porque é o seguinte, nos quadrinhos, cada anel é uma parada muito absurda. E se a gente for levar à risca o que tá escrito no quadrinho que cada anel faz... você vai lembrar imediatamente da manopla do infinito e vai lembrar de organização da matéria. Eu acho que até a ideia de tirar do formato de anel foi por causa disso. Pra gente não associar com a manopla. Pode ser. Porque, você começa a desintegrar a matéria, reorganizar a matéria, aí tem outro que controla a percepção, velocidade, controla o vento. O de velocidade controla o vento também. Às vezes o bicho tem um nome, além daquele poder, ele tem outro também, tá? Sim. Cada o anel poder dele e o desmembramento do poder. Então, e ele sempre teve também, tipo assim, conforme o cara escreve, ele consegue fazer alguma coisinha a mais também. Não é... Então, o Mandarim dos Garinhos, que é um personagem até meio estranho pra quem conhece meu quadrinho, que a gente tá falando tanto de Mandarim aqui no Shang-Chi. Ele é originalmente um vilão do Homem de Ferro. Mas se criou essa ligação dele com o Shang-Chi até para ocupar o lugar do Fu Manchu. E para fechar a nossa indignação com aquele mandarim. Que é só piada. Eu achei divertido porque eu levei como piada, não levei como a sério nada ali. Posso lançar aqui uma problemática? Então peraí, rapidinho, só antes, Doda. Só para também situar os nossos ouvintes que não são, que estão que nem eu, estão querendo conhecer o personagem, primeiro contato pela primeira vez. Esse mandarim que o José citou, ele aparece no Homem de Ferro 2, não é isso? No filme. No fundo, no Homem de Ferro 2, em que aparece esse personagem se apresentando como mandarim. E que a gente acaba descobrindo que ele não é o verdadeiro mandarim, né? A verdade, também tem que lembrar, quem sequestra o Tony Stark, lá no 1, é o pessoal dos 10 Anéis. Então esse filme tá ligado profundamente se a Marvel não cagar completamente, desculpa a expressão, ele tem muita coisa a explicar. Entendi. Mais ou menos, cara, porque ele tem alguma coisa a explicar, mas ele tem um curtazinho. O curto explica que tem mais alguém e que os anéis não são aquela coisa banana que apareceu no filme. Foi isso que ele explicou. E aquele cara vai pagar um preçozinho por ter sido o mandarim, talvez, né? Tudo muito no talvez. Só para o pessoal saber aí, o curta é Hail to the King. Hail to the King. Exatamente, que vai explicando... Saúdam o rei, falando saúdam o rei, que não é Rei Julian, por favor. Que pega o mandarim falso e dá uma explicação, dá uma continuação para ele no final, lá quando ele tá preso. Mas o que acontece com ele na prisão, né? E que vai alguém dos 10 anéis para tentar se livrar dele. Eu tô entregando spoiler meu que é para o pessoal entender a nossa conversa aqui. Exatamente. Então, eu espero muito que a Marvel não me sacaneie, não me decepcione e dê algumas explicações sobre a interação dos 10 anéis com o Tony Stark. Não precisa ser muita coisa não, gente.
É só me explicar isso aí que eu tô feliz. O que ela normalmente faz, né? Tipo, uma frasezinha jogada aqui e ali, segue o jogo. Eu acho que isso... Gostei muito do vídeo botar aquela questão do Shang-Chi, que é uma coisa muito dos quadrinhos, que é ele e a vida chamada vida normal. Porque ele não conheceu essa bodega. Ele é maravilhado com isso, se mostra no quadrinhos várias vezes. Seja na ligação dele, como eu falei, quando o nego dá aquela primeira ressuscitada, que ele começa a andar pelo mundo para aprender mais sobre outras artes marciais, ou seja, ele voltando para os Estados Unidos, né? A base dele nos Estados Unidos é muito mais Nova York, já jogaram no filme ele para Califórnia, achei isso legal. Não ficar como é nos quadrinhos, né? Que todo mundo tá em Nova York. Deixar os heróis mais distribuídos pelos Estados Unidos, acho isso muito legal, e pelo mundo. E tu sabe quem era muito californiano, né? O Bruce, tiozinho Bruce. Isso eu acho muito legal. E ele, quando entra nos Heróis de Aluguel, numa fase bem depois do finalzinho de Guerra Civil, quando começa a se estabelecer o mundo do Stark comandando, ele vai para os Heróis de Aluguel e ele é um cara, tipo, quase um monge, com voto, praticamente um voto de castidade no meio de nego muito louco. Eu achava muito legal aquela situação. Espero que isso também seja no meio do filme, porque tem essa história do pai ter dado esses 10 anos para eles aproveitarem, né? Então, pessoal, tava vendo ali o trailer, o que a gente consegue pescar que aconteceu do trailer, né? Primeiro, eu queria até perguntar pro José, e que ideia idiota é essa, né? De você fazer uma mega arma de matar e falar assim, bem, agora, né, que eu escondi você. Vai 10 anos passear aí. Eu escondi você do mundo, né? Treinei você para ser o maior assassino destruidor. Passa aí 10 anos, se diverte, né? Pega alguém e depois você volta para trabalhar para o Will. Que ideia de jirico é essa? Você acha que isso em algum momento iria dar certo? Não tem como. Não, depois que completamente o mundo, cara. Tudo que ele aprendeu, né? Tudo que ele aprendeu. Não, e toda a relação dele com o pai. Entendi. Nos quadrinhos. Vai contra tudo. Mas, cara, tem um porém. Vai que o pai dele não queria. Mas assim, eu queria... Chegou um momento que o pai dele precisou. Cara, imagina só. Você realmente criou a arma mais poderosa de matar com as mãos. O cara... Ele sabe de 50 tons de matança. Com as mãos. Ele sabe falar, como é que é mesmo? 50 tons de vermelho sangue. Aquele meme, né? Eu sou treinado... 50 maneiras de enfiar a mão na tua cara. Exatamente. Entendeu? Pô, isso é velho, aí você deixa o cara puto pra caramba. Eu quero fazer isso, eu quero ver o mundo, cara, você não tá deixando. Aí ele vem e resolve te enfiar porrada. Tu vai fazer o quê? Cara, o bicho é o mais sinistro no mundo de bater porrada, de bater na porrada. Fazer uma pergunta. Vai desafiar o cara? Personagem que aparece mascarado, aparentemente sendo o responsável dele. Pelo treinamento, o Sensei. 2 senseis dele, né? É um personagem que nós vimos nos quadrinhos? Só que ele é o Shang-Chi. É o ciclo vicioso do Shang-Chi. Tem coisas que é só ali dele, velho. Eu não tô conseguindo lembrar o nome. É alguma coisa de carta. É alguma coisa de cartas. Mas, cara, tem um cara que eu acho maneiríssimo dos quadrinhos, tá ali, já fiquei feliz, que é o Punho de Lâmina. Em bom português. Putz, cara, eu só me lembro desse cara se lascando, pagando de fodão e se lascando em todas as versões dele do quadrinho. Tô sentindo que a vibe do personagem vai ser mais ou menos. Mas uma coisa, eu vi ele só com uma das mãos de lâmina, então deixaram a mão de limpar a bunda, perdeu a piada. 90% da minha piada que eu digo, cara. Nos quadrinhos ele não tem mão, só tem lâmina. Ele precisa de um séquito de carinhas que são as mãos dele, que são os palmões que acho que ele tá treinando e ele tá sempre usando os caras. Entendi. Pelo menos deixaram ele com uma das mãos. Aí a mão de limpar a bunda. Ou durante o filme... Também. Então, e olha só, você treinou o cara para ser a melhor arma para você, manda ele 10 anos para poder se divertir pro mundo, provar do mundo. É claro que ele não vai voltar. E aí, quando ele não volta, o que você faz? Você manda 2 caras matarem. Tá querendo prever a história pelo coisa, né? Tem que também tem uma pessoa que concorre com o pai dele, então ele pode ter sido atacado por esses caras. O pai falou, assim, eu te deixei solto, mas não dá, pessoal. E tem a peça de substituição. Você lembra, não tem uma menininha de cabelo curtinho enfiando a pé na cara no irmãzinha aquela dele. Ali é a irmã dele. Entendi. É o substituto. O segundo modelo pode ter sido melhor pro pai, velho. Então, mas aí o que acontece? No filme, né? O que eu suponho? Libera ele para dar um passeio, ele chama ele para voltar, ele não quer.
por qualquer motivo, né? Manda o pessoal para poder buscar ele à força, ele enfia porrada em todo mundo, e aí ele tem uma amiga, que vai ser provavelmente o par romântico, né? A Humaninha, eu nem sei se é o pai romântico, mas eu entendi que é a Humaninha Zé Ruela, que vai acompanhar ele em tudo, né? Para a gente ficar comparativo de o que é humano e o que é ele, né? Mas eu acho Ou que então só é aquela zarada que atrai tudo de ruim, né? Ela já é amiga dele, cara. Ela já virou amiga dele. Não tem como não estar metido em coisa ruim disso aí. Mas aí o que acontece? Mas é como é que a gente tenta prever o negócio, né? É parceira, a gente percebe que ela é parceirona dele. Se ela vai ser par romântico ou não, é outro esquenta. Que é uma coisa sempre complicada também no Shang-Chi, nos quadrinhos. Par romântico não dele. Tem. Não, ou. Cara, tem uns momentos Shang-Chi que é muito deprê. Só versão falando anos assim. 80? Pô, deprê assim, tipo. Às vezes ele tem um cara que compete com ele, que é o tal do gato, que é o cara que seria quase tão bom com ele. E aí tem uma hora que a mulher, começa a história, o arco da história, ele com uma mulher, o gato com outra, no meio ele troca de mulher, as mulheres trocam de lado, eles descobrem que as mulheres eram tudo traíra. Uma hora as mulheres ameaçam se matar se eles não pararem de brigar, porque todas as porradas dele com esse gato chegou ao ponto que um vai matar o outro. Uhum. Cara, é muito doido. Talvez do super-herói que tenha essa rede de relações amorosas mais fusas. E nego acabar sem dar explicação pra gente é o Shang-Chi. Como eu disse, essa vida dele de surge e vai pra geladeira, vai criando vários buracos na história dele. Entendi. Né? Uhum. Mas é o que acontece, eu imagino que ela que vai ser utilizada como isca ou mascote do tipo, para que ele vá realmente fazer alguma coisa, né? Ele volte, porque tem uma cena lá que ele volta dentro do helicóptero, ele aparece ali, volta a aparecer com a turma, encontra lá a torre de madeira ali, que ele ficava ali dando umas porradinhas desde que era pequeno. Então ele volta para fazer algum trabalho pro Mandarim, né? E se ele não voltou por dor, né, voltou por amor, né, ali para poder a menina não ser morta, provavelmente, isso que eu imagino ali. E dos anéis, cara, acho que a gente já pulou essa parte aí, eu acho que os anéis vão ficar dentro de uma questão de aumento de força, aumento de habilidade geral, para poder não ficar uma coisa muito extensiva, senão a gente vai, como pelo a gente tinha falado, se for os braceletes mesmo serem anéis, se os braceletes forem os anéis, a gente viu ali alguns pulsos de energia e tal, um pouco lembrando ali o Pantera Negra, né? Lembrou a tecnologia de Wakanda um pouco mesmo. Uhum. Lembrou. Aquelas cenas, aproveitar que o Doda também já falou sobre essa questão dos anéis, e aquelas cenas que parecem que eles vão brincar também com aquele cinema mais tradicional chinês, de personagens voando, e vimos umas cenas que de passados, temos uns tigres ali. Gigante. O que a gente pode esperar dali? Tem algum arco que a gente possa conectar com a revistinha, ou é a criação mesmo pro filme? Cara, ali eu acho que vai ser muita explicação do Mandarim. O ponto que vai focar no Mandarim. Como é que ele chegou nos anéis, né? Seja quem for o Mandarim. José, você não acha também que eles podem estar usando aquela Nanda Parbat, que eu não lembro qual era aquela terra do Kun-Lao. Kun-Lao. Você não acha que eles podem estar socando Kun-Lao nele também? Maturidade do homem morreu. Cara, é um palpite, até porque o anel a gente pode ver como tecnologia, mas se a gente for ver como um nerd muito desesperado que eu sou, meio que quadro, parando, você repara que tem uma hora que o cara do anel original, o Mandarim original, vamos chamar assim, tá enfrentando os caras, e a lança dos caras também brilha uma luz amarela meio muito parecida com, né, o punhozinho de alguém. Sim. Você pode não estar errado. Tem ligação. No Doutor Estranho, os caras usam itens. Tipo, tem aquele bastão do Tribunal Vivo. Tribunal Vivo. Uhum. Cada um tem um nome de uma arma. Porta das 7 léguas. Então, talvez, quem sabe, esses itens também não tenham essa origem.
essa origem mística. Mesma coisa do... Sei que a desgraçada da Marvel conseguiu querer, que é deixar todo mundo com a pulga atrás da orelha. E aí a gente lembra, sabe o quê? Que me lembrou muito esse trailer? Se você reparar, Falcão e Soldado Invernal, a gente tá vendo exatamente o que o trailer mostrou, só que os caras botaram de uma ordem que a gente interpretou a história completamente diferente, brother. Eles botaram o final no começo, o meio no final e o começo no meio, e a gente ficou assim, não, a história é essa. Desde Ultimato eu não acredito mais nos trailers. O trailer é pra sacanear, gente. Então... trailer é só pra... Corremos o risco de ver alguma referência, existe referência também dentro dos quadrinhos, relembrando a organização criminosa que nós vimos bem recente agora, Criminosa Mística, que é o Tentáculo, muito presente nas séries do Demolidor e do Punho de Ferro. A gente dentro até da história da revistinha, também existe essa possibilidade de ter o Tentáculo junto, coexistindo ali com os 10 Anéis? Várias vezes ele bate de frente com o Tentáculo, o Shang-Chi. E o pai do Shang-Chi nos quadrinhos, ele é muito conhecido por ter inventado uma fórmula, o Elixir Vitae, que é tipo a fórmula da imortalidade. Então todos os grupos, principalmente quando o Shang-Chi derruba, o Shang-Chi cria um problema ao derrubar o pai dele, que esses grupos começam a querer tomar todas as propriedades, a área que o pai dele atuava, em busca ao Elixir. Então... como eu falei, o Shang-Chi pode ser um grande agregador de todo o universo Marvel ali. Inclusive, vamos lá, como eu falei, como ele já agiu com o M6, se o cara entrar por essa porta dele do espionagem, M5. Pode ir... não, M5 é o... M6. M6 é o que existe mesmo. Ele pode entrar com a SHIELD. Facilmente. Tem um acesso a SHIELD ali nessas histórias dele, mas 007. Posso dar minha opinião também, até porquê desse momento desse personagem aparecendo? Manda ali. Eu tenho duas teorias, né? A primeira é uma teoria comercial, né? Que a Marvel, ela aproxima o mercado asiático de uma forma geral, principalmente o mercado chinês. É o personagem principal, né? É o personagem principal do filme. E que ela faz um movimento de aproximação muito claro ali para ter cada vez mais esse público cativo lá dos seus filmes. E com um personagem totalmente adequado dentro da visão de povo, né, de fenótipo. E também... Isso é importante que até mesmo o diretor que foi escolhido é um diretor já asiático e de filmes, né, nesse sentido. Então eles se preocuparam de não pegar uma visão muito americanizada para poder fazer um filme desse herói. Eles já tiveram esse ponto de preocupação que você está falando. E todos os atores são atores acostumados a fazerem filmes de artes marciais, são artistas marciais, não estão ali de brincadeira. No papel, não tem erro, né? No papel. E assim, a minha segunda teoria é de que você tem um personagem, como ele é um personagem, como você já descreveu, José, extremamente amplo, com capacidade de poderes ampla, com a história que já dentro da revistinha já passou por grupos diferentes. O Shang-Chi talvez possa ser algum agregador dentro do próprio universo, que vai juntar o que nós vamos ver lá com o Multiverso da Loucura, talvez com alguma coisa ainda a ver no Soldado Invernal e no Falcão, ou coisas dos filmes anteriores que você já citou. Então, assim, ele pode ser um personagem para trazer, trazendo a nova fase, mas remontando histórias do passado, para a gente sempre lembrar dos filmes anteriores, e também agregando os filmes novos e séries novas. É um personagem extremamente versátil. Eu acho que você está certo. O tio Kevin Feige falou que foi um personagem escolhido principalmente porque se a gente mexer muito na história, não vão reclamar, e é uma verdade. A não ser que eles, né, espudegue tudo. Os fãs do Shang-Chi já estão acostumados a nego mexer na história dele. A verdade é essa. É o personagem que o nego joga, mudou. Quando tentaram tirar ele muito da aparência do Bruce Lee, ele ficou meio armáriozão e não colou. O pessoal não gostou, então voltamos àquela aparência mais Bruce Lee. Então, o pessoal é um cara que anda. Acho que a sensação que a gente pode ter com ele é que a gente vai estar ali
como o turista vendo o mundo deles. É o cara que tá meio de turista no mundo dos mutantes, no mundo dos magos. MC, apesar de tudo que ele faz, é humano, como nós, de carne e osso, naquela situação. E eu acho isso muito interessante dele. Cara, eu acho que ele ainda vai fazer esse link, essa união que o Melo estava falando, talvez com os personagens como o Soldado Invernal, como o Falcão, como os outros que possam aparecer, né? Até porque talvez aí apareça um Thunderbolts e tal. Então, um Homem-Aranha, né? Seja... porque ele já treinou o Homem-Aranha, né? Isso é muito bizarro, cara. Isso é muito bizarro. Ele treinou o Homem-Aranha criando o caminho do Aranha. Ou o Aranha-Fu. Ele educa. Não, eu achei muito maneiro. Quando o Homem-Aranha teve um problema com o sentido aranha dele, ele precisou se evoluir, né? Se remontar. E aí o professor dele foi o Shang-Chi. Shang-Chi várias vezes no quadrinho, voltando aqui o que o Melo falou de abordar, de juntar outros filmes que já passaram, ele parece muitas vezes como um conselheiro. Esse lado também dele. O lado filósofo oriental, aquele cara que tem a palavra certa no momento certo, é muitas vezes abordado. Né? Então por isso que ele fez diferença lá, junto com aquela turma do Luke Cage, do Punho de Ferro, ele era o centro, né? Pô, gente, vamos raciocinar direito aqui, vamos secá-los aqui. Quando tirava um punho, essa é a função do punho, muitas vezes, no grupo, é o cara que chega, vamos concentrar aqui, gente, vamos tomar um chazinho, trocar uma ideia. Fazer uma pergunta mais cabeluda. Acaba equilibrando, manda. Fazer uma pergunta mais cabeluda também. Será que tem ligação desse universo? Podemos esperar uma ligação? Ou a Marvel está construindo arcos em separados? Com o que nós vimos lá no final da WandaVision. Que, voltando os Skrulls, nos apresentando de novo que os Skrulls vão aparecer no pedaço. Na verdade, nunca saíram do pedaço. Poxa. Será que tem alguma ligação? E teve algum arco que o Shang-Chi já passou em vários lugares, já teve também atuação? Invasão Secreta, ele teve pequenos contatos, né? Tentativa de substituir ele por Skrull, mas ali ainda estava muito nesse troço que eu falei, dele andando por cenários, né? Não tinha uma história focada nele com os Skrulls. Mas, como eu falei, como ele tem esse lado 007, também não seria difícil. Entendi. Ele cruzar com os Skrulls, de repente, infiltrado numa organização criminosa, e dali ele vê ser chamado pela SHIELD para investigar melhor a situação. Faria fácil um roteiro assim. Chama nós aí, Marvel. Entendi. Então, desse filme a gente pode esperar qualquer ligação com qualquer série ou filme da Marvel. Espero que tenha. De Doutor Estranho. Que a gente não veja ninguém. Doutor Estranho. Cara, e o Shang-Chi dá pra botar qualquer um, Gavião Arqueiro, porra. São dois humanos normal. Eu adoraria ver um quebra entre os dois. Brother, pelo amor de Deus, Marvel, não sacaneia a gente, não. Que se eu ver o filme inteiro, não ver uma referência a ninguém... Não, agora falando sério, a gente fala que ela sacaneia, mas ela entregou até agora tudo que ela prometeu, velho. WandaVision, a gente que surtou. Soldado Invernal tá muito fechadinho até agora. Se eles não fizerem cagada agora na reta final, nós estamos no 5º episódio. Daqui a alguns anos as pessoas vejam e não sabem por que eu não sei. Estamos no 5º episódio. Se eles não fizerem, eles estão entregando o que prometeram. Se a gente fica empolgado demais ou não, acho que a gente já aprendeu isso. O problema nosso. O WandaVision, no Falcão não tá acontecendo isso. Tá indo muito bem, eu tô gostando muito da série. Então, só entrega o que prometeu, por favor. Tá? Me disseram que ia ter um contato até com o Homem-Aranha, com Tom Holland. Caramba. Fonte da Marvel, que ia ter alguma... Mas algum contato pode ser simplesmente o cara passando e vendo que o pessoal tá correndo atrás do Homem-Aranha. Ou uma cena pós-crédito. Na verdade, esse filme, a cena pós-crédito pode ser a mais aleatória possível, porque pode estar conectando com qualquer coisa. Possível. Tá lá o Shang-Chi treinando e vê o Capitão América. Eu estou formando novos Vingadores. Você tá... Vingadores Secretos. Entrar na... Iniciativa Vingadores. Ele já fez parte dos Vingadores, né? Já. Os quadrinhos ele já fez parte dos Vingadores, Vingadores Secretos, que era o grupo do Capitão América de limpar sujeira. Os caras que só entravam, tipo, se ninguém tinha que saber que eles entraram e vão embora. O Black Ops, né? Era o Black Ops dos Vingadores. E sabe qual é o pior, cara? Você falou desse Black Ops aí, eu fico imaginando o Shang-Chi e o Wolverine, mano. Que
botou um negócio assim meio escuso dentro da Marvel, só com o Wolverine, mano. É verdade, né? O cara tá em tudo, cara. Vão descobrir que tem mais de um Wolverine um dia, ou que a nova mutação do Wolverine é que ele se copia, porque ele tá em tudo, velho. Tá em tudo. Mas enfim, o assunto não é Wolverine, mas tomara que a gente pode ser, se vocês quiserem, só colocar lá que a gente faz um sobre o Wolverine. Mas enfim, nessa história toda, acho que desses últimos trailers que eu assisti, eu não fiquei tão empolgado com nenhum outro como eu fiquei com Shang-Chi. Iradíssimo, trailer bem feito, sabe, mostrando, e não chega a ser um trailer, um teaserzinho. É um teaser, uma amostrazinha, amostra grátis, um comprimidozinho. E o que você, Doda, você que é o cara das referências de arte marcial, o fã da bancada aqui do Bruce Lee, o que você pôde ver de referências, de pequenas homenagens já nesse teaser e dentro até desse papel, né, que você sempre fala muito, esse papel de importância do Bruce Lee no cinema? Cara, primeiro que a mudança do nome, que antes ele era mestre do Kung Fu, pro Shang-Chi. Porque o Kung Fu já era um negócio meio pejorativo, porque o Kung Fu não é o nome da arte marcial chinesa. Então você colocar o nome do herói Kung Fu. O que é o Kung Fu? Kung Fu não existe, pô, na verdade. Vai um monte de academia que nego vai te dar umas porradas e falar que você tá mentindo. Mas criou-se então depois um Kung Fu. Conceito. Um conceito. Uma convenção, né? Exato. Apesar do Bruce Lee ter sido mestre realmente criador de outra arte marcial. E o Bruce Lee, além de ter criado, como é que eu vou te falar, uma revolução no cinema, o MMA hoje só existe por causa do Bruce Lee. Ninguém tem ideia do porquê, mas os conceitos de MMA, do que é o MMA, é o Bruce Lee. O Bruce Lee nunca chegou e falou assim, a arte marcial é o mais importante. Não, ele sempre prezou o atleta. Que o cara se preparasse e tal, que nem o Shang-Chi. O Shang-Chi, ele é o cara mais preparado. Não fala assim, ele é o ele tem a arte marcial tal. Não, ele é mestre de todas as artes marciais. Então, ele é o cara. E não a arte marcial dele. O Bruce Lee sempre falou que ele nunca temeu um cara que treinasse 1000 golpes, mas sim que treinasse um golpe 1000 vezes. Então, essas coisas que... Uma boa frase de caminhoneiro lutador, hein? Cara. Mas o Bruce Lee, ele tem essas tiradas dele. Ele era muito de tirada. Como água. Seja como a água, meu amigo. Porque a filosofia dele de você se mutar e tal, e a água atacar de novo, se moldar a situação. Então, essas filosofias do Bruce Lee, cara, foram espalhadas. E a gente lembrar que um cara que revolucionou tanta coisa, ele viveu 33 anos. 33 anos. Passei ele 7. Uhul! Tava querendo dizer a sua idade, né? Tava querendo falar que se agora é 40, já chegou no ENTA. Senhor, daqui a pouquinho o número tá no ano do grupo vai ser Nerd tá no por ano 40. Esse ano, ó. Aguarda. Ó. É o exame de próstata, é isso? A partir dos 40 anos, é isso mesmo. Agora nos 40 você já faz, Meu pai disse essa coisa. A partir dos 40 anos. Na verdade, em breve teremos que fazer mais um novo processo seletivo para um membro aqui da nossa bancada. Que são nerds somente pós-30 e não nerds pós-40. Fundo meu. Sala, porra. Mas vai aqui, respeito. Pessoal, eu acho que não podemos encerrar o nosso episódio com uma polêmica da nosso último quiz. Eu não sei a quem eu vou perguntar para trazer a resposta sobre o quiz, porque foi o quiz do ovo pelo Doda, by Doda. Então eu não sei, a gente precisa trazer a resposta. Correr atrás do responsável é o Doda. Exatamente. Cara, eu não vi, nego falou um monte de coisa eu só vi no Facebook. Aí nego falou, no Facebook eu não vi ninguém responder. Não vi nenhum. Tipo, eu só dei uma dica de onde achar.
Nós tivemos. Deu a dica de onde achar? Tivemos sim. Então vamos lá. Ovo. Por favor, traga para nós a resposta do seu... Não deixe nunca mais esse menino fazer isso, não. Que ele... Não, porque ele lança a pergunta, ele não se preocupa com Não, ele lançou. E aí, Dani, se não tô nem aí. O resto é com o ovo. Pô. Então vamos lá. Chamando oficialmente o resposta do nosso quiz do ovo. Quiz do ovo. Então, o nosso vencedor foi o Fábio Silveira, que rapidamente colocou lá no YouTube explicando que quem ensinou a magia para Caim foi a Lilith. Muito bom, meus parabéns, Fábio Silveira. Obrigado, Fábio. Inclusive, eu quero agradecer o Fábio, porque depois eu conversei com ele. Vamos pro Fábio. Eu conversei com ele em particular e até mesmo peguei a conversa para poder ver o nome do livro. Ele, olha só que coisa incrível, ele jogou tanto Vampire e conhecia tanto de Vampire e foi tão reconhecido na comunidade de RPG que uma amiga de um amigo dele ali em comum, o Herbert Ayala, queria fazer um livro sobre vampiros. Então, na pergunta, na conversa, poxa, mas eu queria escrever sobre vampiros, queria uma referência. Pegou o telefone dele, ligou para ele, ficou discutindo o manuscrito, discutindo história, discutindo referência. Aí eu falei assim, olha só que coisa incrível, você é tão bom numa coisa que você vira referência de estudo para um escritor. Não, eu quero escrever agora Pois é, eu quero escrever agora um livro sobre super-heróis, por favor, José, eu preciso do seu conhecimento, entendeu? Então, inclusive, vamos colocar aqui no YouTube a capa do livro, né? Que vai estar aí provavelmente para vocês verem agora. Cara, né, cara? Não, poxa, que isso, é incrível. Inclusive, na capa do livro é o Herbert Ayala, a foto é dele. Então, pessoal... Jabás o Jabás tá aí, né? Então, vão lá nas redes sociais, procurem nas redes sociais, obviamente, no Google, procurem também essa obra. Então, gente, esse livro que está aí na frente, aí na tela para vocês, é Vampiros, Segredo Imortal, de Vânia Marinho. Está à venda pela Amazon. Vampiros, Segredo Imortal. Ninguém brilha nele. Senhor, a gente vai pegar o link para poder colocar aí na descrição aí. Se pegar fogo, brilha, hein? Nesse sentido aqui, segundo o Fábio, é o vampiro mais true, né? Mais roots. Entendi. Não, perfeito. Pô, excelente. Uma obra de referência aí pra gente. Vamos aproveitar também, vamos colocar essa obra lá nas nossas redes sociais, já que nós citamos aqui. Então, eu só tô rindo por ser um vampiro true. O que seria um vampiro true? Igual a gente discutir, mas não tem lógica essa lenda, né? Aí aparece um vampiro aqui do meu lado. O vampiro true sou eu. E gostaria de fazer mais uma referência ao nosso último episódio, aproveitando o nosso quiz do ovo by Doda, que foi, na verdade, uma grande surpresa para nós, em que várias pessoas da Turquia, né, José, acessaram o nosso vídeo e o José explicou, né, José? Tem uma explicação por que o pessoal da Turquia procura tanto Vampire, né? Muito associado lá, o vampiro faz parte muito da cultura ali do local, até porque, né, meio do caminho, Europa, Oriente Médio, e acredito que isso tenha ajudado bastante pessoas a se interessar. E ali a capital, né, mesmo da Turquia, é um dos poucos lugares que você vai encontrar loja, vai encontrar referência sobre RPG. Pelo menos a informação que passaram, né? A turma de lá. É na Turquia que tem a Ilha dos Vampiros? Não sei, Doda, não vamos dar um palpite. Eu tenho quase certeza que é lá, cara, que é onde eles enterravam os caras que eles achavam que era vampiro. Porque uma das lendas dos vampiros é que quando você enterra o cara e você desenterra ele tá como se estivesse vivo. Tem a checagem, né? Na Europa Oriental toda. Pedir autorização para poder abrir o coisa. Se a decomposição não tivesse no processo que eles acreditavam que deveriam estar, ele era vampiro. Aí botava estaca no coração. Estaca, cortava a cabeça. Não, tem que ser duas coisas. Estaca no coração e cortar a cabeça. Isso. Também era um processo feito, deixar claro que eu não acho isso nada legal, com suicidas em questões na Europa também, que acreditavam que o suicida virava vampiro. Então, ele era enterrado fora do cemitério, porque não podia receber o sacramento. Cortava a cabeça, enfiava alguma coisa no coração do bicho. Só para garantir. Então é isso, pessoal.
com esse jogão pra cima, nesse assunto legal, animado, decapitação, estaca no peito. Fechamos aqui o nosso episódio do Shang-Chi, né, trazendo a resposta e a curiosidade do nosso último episódio. Então, pessoal, vocês querem dar alguma palavra final aí sobre essa última expectativa aí do trailer? O que vocês estão esperando? A minha palavra final é: leia o livro indicado, que é importante, tá? Para dar moral para todo mundo que assiste aqui. 2, treine uma arte marcial, que é muito bom, te traz muita autoconfiança, te traz a tranquilidade, além de você estar praticando um esporte. E curta, compartilhe, comente, jogue nos seus grupos de WhatsApp, fale com seus amiguinhos e, cara, por favor, comente aí embaixo: Fu Manchu é pra Jacu. Dá pra gente saber que você chegou até aqui, e para criar também muito bom. Criar interação, porque ajuda a gente a crescer, ao YouTube indicar para mais gente. Quanto mais você interagir com a gente, interagir com o nosso canal, você ajuda a gente a crescer. A gente não está aqui fazendo... Puxou para Jacu é ótimo. Exato. A gente não está fazendo aqui esse material querendo quebrar 1 milhão de views, ser o maior canal de YouTube. Não. A gente está querendo criar por nós mesmos, por eu e todos aqui gostarmos dos assuntos, por querer falar nos assuntos. Mas ajuda a gente a se animar, a ganhar um gás sempre para falar. Sabe? Com certeza. Então, dá esse joinha aí pra gente. Faço das palavras do Doda aqui, eu vou falar brevemente. Também, só isso, pessoal. Curtam, compartilhem, comentem, ajudem o nosso canal a chegar aí a maior quantidade de Nerds pós-30 ou Nerds pós-40, agora, José. Maior quantidade possível, tá bom? Até. Eu pedi até para o pessoal também comentar quais são os próximos assuntos que tenham interesse de ouvir a gente falando, porque a gente sempre faz uma seleção e a gente fica o maior problema é a gente escolher o que falar, porque assunto tem muita coisa, né? Então a gente fica aqui pensando o que seria mais interessante, que o pessoal curtiria ouvir. Então, se tiver alguma ideia, lembrar de alguma coisa, quiser saber sobre algum assunto, comenta. Se quiser falar dele, Homem-Aranha tá aí. Tá aí. Com certeza. Será? Multiverso de novo? Não caímos mais nessa conversa fiada. Manda aí, José. Beleza. Fala, José, fecha aí. Só pra fechar, a gente saiu um pouquinho hoje do nosso saudosismo pra falar algo... Nem tanto, porque falam de Bruce Lee e do Shang-Chi original, então não saímos tanto do saudosismo, mas é bom sempre ver também algumas coisas novas. Se você nunca viu a gente, é a primeira vez, dê uma olhada do material que a gente já fez. Você vai ver que são 4 caras meio legais falando bastante besteira aqui para se divertir. Então é isso, pessoal. Com essas sábias palavras do nosso ancião da bancada, fechamos o programa de hoje. Espero que vocês tenham curtido e sigam todos esses conselhos dados aqui nas palavras finais. Um abraço, pessoal. Valeu!